volta ao programa Brasil Cristão hoje, falando da mensagem de Fátima aos pastorinhos. Você é devoto de Nossa Senhora de Fátima? Tem esse amor pela nossa mãezinha, né, Fernando? Exatamente. Acho que agora vamos continuar a nossa série, aprofundar um pouquinho mais para saber, com riqueza de detalhes, um pouco mais a respeito de como era a vida desses pastorinhos, né? Sim, vamos continuar vendo. Esse vídeo agora que nós vamos ver é uma continuação desse vídeo que nós mostramos, cujo padre Alexander foi a Portugal e vai mostrar. Agora vai falar de Francisco e Jacinta, um pouquinho da vida desses dois. Excelente. Estamos chegando aqui na aldeia de Aljustrel, onde moravam os pastorinhos que tiveram a graça da aparição de Nossa Senhora a eles. Lúcia, Francisco e Jacinta. E aqui a casa de Francisco e Jacinta. Nós vamos conhecer um pouco esse jeito simples e humilde e essa experiência de fé toda especial desta família. E aqui na casa de Francisco e Jacinta, nós percebemos a importância da família destas crianças, que mesmo na simplicidade de toda esta vivência, mantiveram viva a fé, mantiveram viva a tradição e também essa fidelidade a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vemos aqui o quadro da família de Francisco e Jacinta. Dentre os seus irmãos destaca-se a figura de João, não é? Que viveu até o ano 2000, participou da vida também de Jacinta e de Francisco. A importância da família nessa formação cristã destas crianças. Estamos chegando aqui no quarto de Francisco, que este ano de 2019 celebramos 100 anos do seu falecimento. Francisco faleceu no ano de 1919 e os pais de Francisco e Jacinta transferiram os outros irmãos para os outros quartos porque, dada a enfermidade de Francisco, para evitar o contágio. Esse quarto tinha mais luminosidade e também para facilitar os peregrinos que aqui vinham para ver Francisco e também Jacinta na sua casa. Nós mostramos e percebemos a importância da família, então, os pais de Francisco e de Jacinta, que renunciam a algo de si para favorecer os seus filhos diante da enfermidade. Hoje, no nosso tempo também, a família de Francisco, a família de Jacinta, precisam ser imitadas nos valores cristãos, de fé e, acima de tudo, naquilo que renunciam de si para oferecer também aos seus filhos. Pensemos também no exemplo desta família que doa da sua vida para os seus filhos à luz da fé. E vamos aqui no quarto de Jacinta, que antes era o quarto dos pais de Jacinta. Jacinta veio a falecer em 1920 e da mesma dinâmica que Francisco, os pais de Jacinta cederam o seu próprio quarto para que Jacinta pudesse aqui ficar também durante a sua enfermidade. Não dado a necessidade de evitar o contágio, então Jacinta é transferida para o hospital na cidade de Lisboa, onde veio a falecer então no ano de 1920. Nós fomos uma família que encaramos sempre tudo com muita simplicidade. O que era, o meu avô dizia, o que é não puxar nem mais nem menos, o que é, o que não é, não é. E portanto o meu avô aceitou isto como uma bênção de Deus, porque ele quis escolher. O meu avô dizia, Nossa Senhora veio ao mundo, quis escolher Fátima, quis escolher os meus filhos, como podia ter escolhido outros. Ele sempre acreditou nas aparições, o meu avô. Eu nasci na mesma casa onde nasceram os meus tios. Eu nasci no quarto onde morreu Francisco, na cama onde morreu Francisco. E foi lá que eu cresci. Neste momento a casa não pertence à família, pertence à igreja. Nós temos algumas coisas por herança através do meu pai. A Jacinta, penso que foi uma alma muito especial. Sim.
porque era muito pequena e encarnou, viveu mesmo a mensagem de Fátima. Ela era uma apóstola, porque ela teve a percepção do que é que todos fazemos parte e o que nós fizemos vai repercutir por todo o mundo. E ela teve essa inteligência, essa visão. Portanto, ela sofria com todos. Ela ia por todo o mundo. Ela teve a visão de todas as guerras, de todas as mortes, de todas as fomes, o que ia sofrer o Papa. Portanto, eu penso que Jacinta era uma alma muito especial. Deus de infinita bondade, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que a imitação dos bem-aventurados Francisco e Jacinta, vos sirvamos na simplicidade de coração, para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus prepara o coração destas crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, para esta experiência profunda da graça e ação de Deus em suas vidas através das aparições de Nossa Senhora aqui em Fátima. Antes das aparições de 1917, aos pastorinhos, um anjo aparece por 3 vezes às crianças. A primeira e a terceira aparição aqui, na chamada Loca do Cabeço. E a segunda aparição do anjo, a segunda visão do anjo, acontece lá nos fundos, na casa de Lúcia, no poço da sua família. A primeira aparição do anjo, na primavera de 1916, foi assim. Segundo relatos da própria irmã Lúcia, estávamos eu e meus primos Francisco e Jacinta a andar por uma encosta. Depois de merendar e rezar, eis que um vento sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Então começamos a ver a alguma distância sobre as árvores que se estendiam em direção à nascente, uma luz branca como a neve, em forma de um jovem, transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. Não dizia palavras. Ao chegar junto de nós, afirmou: não temais, sou anjo da paz, orai comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não amam, não adoram e não esperam. Depois de ter repetido isso 3 vezes, ergueu-se e disse: orai assim, os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas súplicas. E desapareceu. A primeira aparição, a primeira visão do anjo a estas crianças, que nestas encostas puderam contemplar esta grandiosidade da maravilha de Deus na vida deles. Nós também, na nossa vida, quantas vezes podemos experimentar essa grandiosidade da ação de Deus que vai tocando sobre nós, que vai agindo sobre a nossa vida, transformando o nosso coração e às vezes nem sempre percebemos, talvez movidos pela agitação exterior ou pela agitação interior da nossa vida, quantas vezes passa despercebido a ação de Deus que vai agindo sobre nós. Que possamos rezar assim também hoje, neste dia, junto a você, junto à sua vida, junto às suas intenções, necessidades, para que cada um de nós hoje também possa fazer essa experiência de Deus, desse Deus que age sobre nós. Porque cremos, porque amamos, porque esperamos a graça de Deus sempre na nossa vida. E rezar por aqueles que não fazem essa mesma experiência, para que a conversão e a graça de Deus possa habitar na vida também deles. Estamos chegando aqui no fundo da casa de Lúcia, uma das videntes das aparições. Aqui no fundo as crianças costumavam a se reunir também para brincar e muitas das vezes se reuniam aqui também para aprender sobre a fé, sobre a religião que mãe
a mãe de Lúcia ensinava e falava. As crianças comumente viam nesse local, porque aqui há muitas árvores, tem muitas árvores frutíferas, não é? E por isso, aqui neste local, há o poço da casa de Lúcia e de seus pais. E nesse local aconteceu a segunda aparição do anjo. O anjo apareceu e disse aos pastorinhos: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifício. E aí Lúcia pergunta como as crianças podem oferecer o sacrifício. E o anjo diz: de tudo que pudestes, oferecestes um sacrifício em ato de reparação por todos os pecados com que ele é ofendido, de súplica e pela conversão dos pecadores. Eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. A terceira visão do anjo às crianças, Lúcia, Francisco e Jacinto, foi muito importante, uma experiência profunda da ação de Deus na vida delas. Lembramos que Francisco e Jacinta nunca haviam comungado, o que não era muito comum na época das aparições. Mas nesta aparição, o anjo concede a comunhão a estas crianças, uma verdadeira e profunda experiência da graça e da ação de Deus na vida dessas crianças que por ele foi preparado para que Nossa Senhora pudesse se revelar através das aparições aqui em Fátima. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois levantou-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia, e deu-me a hóstia, a mim, e o que continha no cálice deu a beber a Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Depois repetiu de novo 3 vezes a mesma oração. É um tesouro, né, Fernando? Isso que nós estamos vendo hoje, vamos ver ainda, é um tesouro para nós, porque como que Deus foi de uma pedagogia enorme com aquelas 3 crianças, de preparar o coração delas, primeiro com o anjo enviado, e o anjo enviado já foi falando para elas, né? Ó, vocês rezem mais, fazem sacrifício, que Deus quer dispor de vocês, né? É uma coisa linda. Acho lindo ele falar para ela que Deus está atento às orações de vocês. É muito bonito. Significa isso. O que significa isso? Significa que aquelas crianças, e o padre falou ali, né? Elas já tinham uma predisposição a Deus que vinham de seus pais, que as educava na fé. Eu fiquei pensando aqui, meu Deus, é um pensamento meu assim, será que Deus acharia hoje algum coração disposto desse jeito? Né? Será que eu, como mãe, estou educando os meus filhos para amarem a Deus da forma certa, com a intensidade certa, na medida mais, né, o quanto possível? Como será que nós estamos cuidando dos corações dos nossos filhos e do nosso coração para dispor desse coração para Deus? Será que Deus consegue usar do nosso coração hoje? Não é? E Deus encontrou ali naqueles 3. Por que que encontrou? Porque eles já eram crianças que estavam sendo catequizadas, estavam conhecendo as coisas do céu, a mãe e o pai ensinavam. E o anjo falando isso, né? Deus está atento, significa que eles já rezavam, né, Fernando? Sim, sem dúvida. A gente já tem que, eu acho que nós temos que agradecer muito, muito, muito a Deus a existência da Rede Século XXI, Sim. a possibilidade da gente poder mostrar
coisas como nós estamos fazendo hoje aqui, né, Drica? É verdade. Na hora que eu sentei aqui, eu vi o folhetinho que vai na revista Brasil Cristão desse mês, é de Nossa Senhora, né? Tá aqui ela, Nossa Senhora de Fátima. E aí logo o Will, nosso querido produtor ali de Sete, já foi trazendo para nós os novos sócios que foram chegando aqui agora no programa. E a gente falava sobre isso aqui, nós, o diretor, dizendo: o que nós estamos exibindo aqui hoje é possível ser exibido por causa dos nossos sócios, né? Exato. Que vocês que são nossos sócios, que sustentam essa obra, é que estão possibilitando centenas de famílias ouvirem essa catequese, essa formação, essa graça de Deus hoje, né? De nós meditarmos a mensagem de Fátima a essas 3 crianças, junto com vocês, chegando a tantas casas. Então a gente agradece a Renata Cristiane dos Santos Duarte, de Prudente de Moraes, Minas Gerais. Deus abençoe você, se tornou uma sócia. Maria Zuleide da Cruz, de Dianópolis, no Tocantins, também se tornou uma sócia. A Sinésia de Oliveira Paula, de Serrana, São Paulo, também ficou sócio. Você que está em casa, se torne um sócio também. Hoje eu vou falar uma coisa assim: o que você faz pela igreja que você ama? Pela fé que você diz que tem? Qual é o amor concreto que você faz? Tem muitas pessoas que têm condições, e aí eu estou falando por minha conta agora, tá? Põe na conta da Drica. Por que você ainda não se associou à Associação do Senhor Jesus? A essa TV, ajudando a gente a evangelizar. Talvez tudo que está precisando é uma boa disposição de coração. É ter uma boa vontade de fazer alguma coisa para alguém que você não conhece. Você vai ver agora, daqui para frente, como essas 3 crianças se sacrificaram por outras pessoas. Quando uma pessoa ajuda uma obra de evangelização, ela está doando, investindo para nós evangelizarmos pessoas que não conhecemos e que vão ser salvas talvez, vão se converter, vão voltar a Deus, vão amar a Deus. Isso é uma maravilha, não é mesmo? Então venha hoje, venha fazer parte da nossa obra, liga para nós no 19 3871 9620, porque você só tem a ganhar. E Deus abençoe seu coração generoso. Drica, nós vamos começar a mostrar agora trechos da pregação de um homem muito precioso para nós, né? O nome dele é Ralph Martin, ele é americano e em 1965 ele fez um cursilho de cristandade. Ele era adepto do ateísmo e lá ele teve um encontro com Jesus que o transformou. Era já de família católica, perdeu a fé durante a faculdade. Quantos jovens? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Exatamente. Mas graças ao cursilho de cristandade ele teve de novo um grande encontro com Nosso Senhor. E naqueles anos ele começou a ler alguns livros como A Cruz e o Punhal e outros que falavam a respeito da experiência do batismo no Espírito Santo. Então eles já vinham com o coração, né, fervilhando com isso. Em 67, quando começa a renovação carismática no mundo inteiro, ele desponta como um dos principais líderes e ele organiza o primeiro escritório internacional. Olha que interessante. Em 69, o nosso fundador, o Padre Eduardo, vai para o estado de Michigan, ele mora em Michigan até hoje, o Ralph, e lá, quem prega o retiro? O Ralph, junto com mais dois irmãos, Steve Clark e o Padre George Kosick. Lá o Padre Eduardo é batizado no Espírito Santo, lá a vida dele é transformada. O Ralph foi usado tremendamente por Deus para espalhar a renovação no mundo. Ele andou com o cardeal Swenens pelo mundo inteiro, ele colocou esse escritório na Bélgica, depois transferiram para Roma e até hoje um grande homem, um grande servo de Deus. São grandes missionários. Né? E ele esteve aqui, pregando aqui. Foi uma das experiências mais fortes da minha vida. E aqui, quando o Fernando diz aqui, é aqui mesmo, aqui na Associação do Senhor Jesus, aqui na TV Século XXI. E uma das pregações que ele fez foi justamente a pregação sobre a mensagem de Fátima. E nós vamos começar a assistir um trecho dessa pregação agora. Vamos assistir juntos. This is what the lady said. E foi isso que a senhora disse. I am from heaven. Eu sou do céu. Return here on the 13th day of each month. Voltem aqui no 13º dia de cada mês. For the next 6 months. Pelos próximos 6 meses. At the same time. No mesmo horário. Well, then Lucia asked her a question. Então Lúcia fez uma pergunta para ela. She says,
Ela disse: Will we go to heaven? nós vamos para o céu? And the answer of Mary is very interesting. E a resposta da Virgem Maria é muito interessante. Here's her answer. Essa é a resposta. Yes, Sim, but Francisco will first need to say many rosaries. mas o Francisco antes vai ter que rezar muitos rosários. As she looked at him with compassion Então ela olhou para ele com compaixão and a little sadness. e um pouco de tristeza. So perhaps something had to happen in Francisco's life. Então realmente alguma coisa precisava acontecer na vida de Francisco. When the girls explained to Francisco what the lady said, Quando as meninas explicaram a Francisco o que a senhora tinha dito, a fire was ignited in his heart. um fogo acendeu no seu coração. He said, I want to go to heaven. Ele falou: eu quero ir para o céu. I'm going to start saying a lot of Eu rosaries. vou começar a dizer um monte de rosários. And then they asked a question about two young girls who died in the village that year. Então Lúcia fez uma pergunta sobre duas moças que tinham falecido ali naquela vizinhança. Maria Neves was 16 years old. Maria Neves tinha 16 anos. And they asked, is Maria Neves in heaven? E a Lúcia perguntou: Maria Neves está no céu? Mary answered, Maria respondeu: yes, she is. sim, sim, ela está. Well, what about Amelia? E Emília? Amelia was 18 to 20 years old A Emília tinha entre 18 e 20 anos. and perhaps died in some immoral circumstances. E talvez tenha morrido em alguma circunstância imoral. And this is Mary's answer. E essa foi a resposta de Maria. She will be in purgatory until the end of the world. Ela vai estar no purgatório até o fim dos tempos. So thank God she must have repented at the end. Nós agradecemos, Deus seja louvado que ela deve ter se arrependido But no último momento, a lot of purification is needed. mas muita purificação é necessária. And then Mary asked the girls a question, Então, Maria faz uma pergunta às meninas, all three children actually. às crianças, na verdade, aos três. Are you willing to offer yourselves to God Vocês querem se oferecer a Deus and bear all the suffering He wills to send you e receber todo o sofrimento que Ele possa enviar, as an act of reparation como um ato de reparação for the sins by which He is offended pelos pecados com os quais Ele é ofendido and of supplication for the conversion of sinners? e em súplica pela conversão dos pecadores? With great enthusiasm they responded, E com grande entusiasmo as crianças responderam: yes, we are willing. sim, sim, nós queremos. Now, about 85 years later, 85 anos depois disso, Lucia was writing about this, a Lúcia estava escrevendo sobre and isso she said, we had no idea what we were saying yes to. e ela disse: nós não tínhamos ideia do que nós estávamos dizendo sim. But the Lord took our immature yeses Mas o Senhor recebeu aquele nosso sim imaturo and helped us to grow into them. e nos ajudou a crescer nesse sim. And the Lord does the same with us. E o Senhor faz o mesmo conosco. A great light came from her hands, Uma grande luz veio das mãos dela and she said, pray the rosary every day e ela disse: recitem o rosário todos os dias to obtain peace for the world para obter paz para o mundo in the end of the war. e o fim da guerra. She said, this war will end soon. Ela disse: essa guerra vai acabar rápido. World War I. Era a Primeira Guerra Mundial. But she said, unless there's a turning back to Mas God, ela disse: se não houver uma conversão para a Deus, second war will come that's even worse. uma segunda guerra virá e será muito pior. We know that second war came. Nós sabemos que veio a Segunda Guerra Mundial. 20 million people died in World War I. 20 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. 50 million people died in World War II. 50 milhões morreram na Segunda Guerra. What will happen if there's a nuclear war? O que vai acontecer se houver uma guerra nuclear, It's hard gente? to imagine. É difícil pensar isso. É uma mensagem séria, não é que Nossa Senhora falou ali, Fernanda, 3 crianças. Exato. 3 crianças. Você parar para pensar que Francisco tinha 8 anos de idade quando Nossa Senhora olha para ele com ternura e com tristeza e diz para ele, né? E ele nem conseguia ouvir. As meninas eram quem interpretavam para ele, dizendo que ele teria que rezar mais para poder ir ao céu. Eu não sei como que isso chega aí no seu coração.
Mas nós queremos dizer uma coisa aqui para você, uma mensagem para que o Brasil de fato seja cristão. Se nós não nos arrependermos de nossos pecados, o nosso lugar não é o céu, meus irmãos. Se não houver arrependimento sincero, conversão genuína e uma vida de frutos do Espírito Santo na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho, né? O nosso lugar é o inferno. Essa mensagem é dura de se ouvir, mas ela é a verdade que liberta. Nossa Senhora aqui, Drica, falando com muita seriedade. Sim, há 3 crianças. Há 3 crianças. E se você prestou atenção, você viu que Nossa Senhora disse para aquelas 3 crianças: vocês estão dispostos a oferecer a vossa vida pela conversão dos pecadores? E as crianças bem felizes disseram: nós estamos. Ouvindo isso, a gente até engasga, né? Porque Sim. eu queria perguntar, e eu pergunto para você e para mim também ao mesmo tempo, para o Fernando, o que você está disposto a fazer pelo céu? Sabe por quê? Porque eu já ouvi dizendo, eu daria tudo para essa pandemia acabar. Eu daria tudo para ter uma casa. Eu daria tudo para ter um casamento perfeito. Eu daria tudo para a minha confusão aqui dentro da minha família acabar. Eu daria tudo para uma cura física, para os meus filhos sair da droga. O que você daria pelo céu? Jesus falou, Drica, que o reino dos céus é tomado à força, com violência. É para os violentos? É para os violentos. O que você trocaria hoje na sua vida se Nossa Senhora dizendo isso, se você pudesse colocar no lugar daqueles pastorinhos? Você está disposto a sacrificar a sua vida pela conversão dos pecadores? O que você trocaria hoje? O que você trocaria da sua vida pelo céu? Você teria coragem? Não, pensa com seriedade nisso. Sim. Que nós estamos vivendo, porque só isso já muda a nossa vida, já muda o jeito da gente enxergar as coisas. Né? A mensagem de Fátima, ela é séria e ela é atual. Drica, o catolicismo nosso brasileiro, ele tende a entender devoção com sinais externos e repetições externas. Mais superstição do que devoção. Então, desculpa falar eu sou desse jeito. Exato, eu sou devoto de Nossa Senhora. Por quê? Na minha casa eu tenho um monte de imagens de Nossa Senhora, porque eu ando com o terço no pescoço, o terço está no carro, o terço está em cima, pendurado na cama, eu uso as camisetas religiosas, eu sintonizo só programação religiosa, eu até tenho um linguajar religioso, ou seja, eu me cerco de sinais exteriores. Eu encho o saco da minha família o tempo todo buzinando na cabeça dele. Portanto, eu sou devoto. Eu quero dizer a você que se isto não é ressonância de uma verdade interna, de uma transformação profunda, de uma conversão profunda, a frase é dura, mas foi Jesus que disse aos fariseus: sepulcros caiados, por fora estáis brancos, mas por dentro podres. Né? Então, de fato, que os sinais exteriores que são bem-vindos sejam ressonância de uma verdade interior. Que não são proibidos, né, Fernando? Exato. Sinais não são proibidos. Faça tudo isso, tenha muitas imagens, faça o que você quiser, mas que seja uma resposta verdadeira e sincera que vem de dentro de alguém que está disposto a Deus. Exato. Está disposto para Deus. E agora a gente continua, então, vendo, né, as mensagens de Nossa Senhora nas outras aparições que o Ralph Martin vai trazer para nós agora. Preste atenção aí, hein? Then Mary tells Lucia, Então Maria diz a Lúcia: I'm going to take Jacinta and Francisco to heaven soon. eu vou levar Jacinta e Francisco para o céu, But you are to Antes. stay here for some time longer. mas você vai ficar aqui na terra por mais tempo. Jesus wishes to make use of you Jesus quer te usar to make me known and loved. para me fazer amada e conhecida. He wants to establish in the world Ele quer estabelecer no mundo devotion to my immaculate heart. a devoção ao meu imaculado coração. Jesus is decided to send Mary to us, Jesus decidiu enviar Maria a nós, perhaps in a last appeal.
talvez seja um último apelo. And she's appearing all over the world today in E various ways. ela tem aparecido em diversos lugares do mundo hoje, em diferentes modos. All kinds of signs are being given. Diferentes tipos de sinais têm sido dados. Weeping statues, weeping icons. Estátuas que choram, ícones que choram. Millions of people converting through what's happening in Medjugorje. Muitas pessoas se converteram através do que aconteceu em Medjugorje. Mary has been sent as a great prophet and a great evangelist Maria tem sido enviada como grande profeta e evangelizadora, because Jesus has decided it. porque Jesus decidiu. Lucia had to remain on earth another 87 years. Lúcia ficou na terra por mais 85 anos. She didn't die until the year 2005. Ela morreu só no ano de 2005 She will probably soon be canonized. e provavelmente muito rapidamente vai ser canonizada. A very important apparition happened on July 13th. Uma aparição muito importante aconteceu em 13 de julho. After speaking with the children, Depois de falar com as crianças, she opened her hands, ela abriu suas mãos and the children soar into the depths of hell. e as crianças foram conduzidas às profundezas do inferno. And this is how Lucia described it. E é assim que Lúcia descreve. The rays of light coming from Mary's hands A luz que vinha da mão de Maria seemed to penetrate the earth, penetrou a terra. and we saw a sea of fire. E nós vimos um oceano de fogo. Plunged in this fire were demons E dentro desse mar de fogo haviam and demônios souls in human form, e almas de forma humana. floating about in the flames and smoke. E elas iam flutuando naquele mar de fogo e fumaça. Terrible shrieks and groans of pain and despair. Gritos e suspiros terríveis de desespero. The demons could be distinguished by their terrifying, repellent likeness, Os demônios podiam se distinguir de tudo pela sua forma horrível. like unknown animals, black and transparent. Eram como animais desconhecidos, negros. Terrified, we looked to Our Lady, Aterrorizados, a gente olhou para Nossa Senhora who said to us, e ela disse: so kindly and so sadly, tão triste, tão terrível. you have seen hell, Vocês viram o inferno, where the souls of poor sinners go. onde as almas dos pecadores estão To caindo. save them, Para salvá-las, God wishes to establish in the world Deus quer estabelecer no mundo devotion to my Immaculate Heart. devoção ao meu imaculado coração. If what I say to you is done, Se o que eu digo a vocês for feito, many souls will be saved, muitas almas serão and salvas there'll be peace. e haverá paz. Right after this vision, Logo depois dessa visão, Mary taught them a new prayer to pray. Maria ensinou a elas uma nova oração para ser rezada. She asked that it be prayed after every decade of the rosary. E ela ensinou para que essa oração fosse rezada depois de cada dezena do rosário. I'm sure you know this prayer. Estou certo que vocês conhecem essa oração. Oh my Jesus, Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. a very important prayer. Uma oração muito importante. The vision of prayer of hell particularly struck Jacinta. A visão do inferno, de um modo muito especial, chocou Jacinta. It changed her life. Mudou a vida dela. Hardly a day went by where she didn't ask her brother Francisco and her cousin Lucia. I'm sorry. Hardly a day went by that she didn't ask her brother Francisco and her cousin Lucia. I lost the beginning. Almost every day, Jacinta asked her brother and her cousin, Quase todos os dias, Jacinta perguntava aos seus irmãos: have you sacrificed something for the reparation for sins today? vocês ofereceram algum sacrifício hoje em Have reparação you pelos offered a pecados? sacrifice for the conversion of sinners? Vocês ofereceram hoje alguma coisa pela conversão dos pecadores? And one of the things that most struck Francisco Uma das coisas que mais chocou Francisco is the angel said at one point, é quando o anjo disse num momento: console the heart of Jesus. console o coração de Jesus. When Francisco heard that he would die soon, Quando Francisco ouviu que ele morreria logo, and when he developed the Spanish flu in his lungs, ele teve a gripe espanhola, né? he knew that he didn't need to learn how to read and write. Ele sabia que ele não precisava mais
aprender a ler e escrever. So he would spend long times in the parish church at Fatima. Então, ele dedicava longas horas na paróquia de Fátima, Sitting behind the tabernacle, sentado atrás do sacrário, just consoling Jesus. para consolar o coração de Jesus. Que coisa linda, não é, gente? Imagina, eu fico pensando, e aí a gente volta, né, naquilo que ouvimos, 3 crianças tendo a visão do inferno. Sim. Né? Hoje, quando as crianças assistem alguma coisa que é um pouquinho mais tenebrosa, forte, ou alguma imagem, ela pode ter um pesadelo ou já fica com medo. E essas crianças, Nossa Senhora mostrou a elas ali, é claro que tiveram a graça, né, de Nossa Senhora de não ter medo nenhum, de ver o inferno. E o que brota no coração delas é o que me chama a atenção. Não foi medo de ir para o inferno. Foi, precisamos fazer sacrifícios e rezar para a conversão dos pecadores, não é? Assim, Drica, 2 coisas que me chamam muita atenção. Num período, repito, onde muitos de nós no Brasil gostamos de dizer que somos devotos de Nossa Senhora de Fátima. Veja bem, uma das maiores desgraças do cristianismo atual é que nós confundimos o amor de Deus e começamos a dizer Deus é amor, então ninguém vai para o inferno. Exatamente. Essa é uma verdade absoluta, falada a todo tempo, em todo lugar, entendeu? Não, Deus é misericordioso. Não, imagina, né? Então você pode continuar vivendo esse estilo de vida que você está, né? Que no fundo, imagina, Deus é misericordioso, né? Do que nós confundimos a misericórdia e o amor de Deus, né? Nós misturamos isso com um senso bem relativista de justiça. Nós esquecemos que Deus é verdadeiramente justo. A mensagem de Fátima, se o Brasil fosse devoto de Nossa Senhora de Fátima, de fato, entenderia que o inferno é uma realidade. E está cheio de gente caindo lá todos os minutos. E nós precisamos, de fato, pregar o Evangelho, converter-nos a Deus, para que não somente nós, mas as pessoas que nós amamos possam ser libertas do inferno. Essa oração que a Virgem Maria ensinou, né? Isso é precioso, né? De fato, olha, gente, é um tempo de conversão profunda, de nós começarmos a conhecer mais a palavra de Deus. Sim. Nós começarmos a ter uma vida sacramental mais profunda e nos entregar a Deus. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalinho agora. Quando voltar, nós vamos continuar, né, fazendo essa meditação, porque o programa de hoje, o dia de hoje, nos convida a encararmos a nossa devoção à Nossa Senhora de Fátima de forma diferente. Sim. É um dia de festa, porque celebramos a nossa mãe, Nossa Senhora de Fátima, para a igreja é um dia festivo. E é um dia onde Nossa Senhora só estamos festejando porque ela apareceu. E quando ela apareceu, ela deixou este chamado de contrição, de conversão para nós. E o que nós vamos fazer com isso? Então vamos fazer um intervalo e já já nós vamos continuar nessa meditação. Eu espero muito em Deus e em Nossa Senhora que vocês estejam acompanhando e entendendo. Aliás, eu vou fazer um pedido, diretor, desculpa, só atrasar um pouquinho o intervalo. Ligue para nós e diga para nós, você está entendendo, você está acompanhando a mensagem que está sendo transmitida hoje aqui no Brasil Cristão? 19 3871 9620 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp e diz o que você está achando, o que você está entendendo, se você está acompanhando esse chamado da mensagem de Fátima aí para a sua vida. Partilhe conosco no nosso WhatsApp, que é 19 99716 9915, e já já nós voltamos.